Necronomicon, também conhecido como o Livro dos Mortos. E esse livro é considerado por muitos especialistas como um dos mais perigosos da humanidade. Inclusive, segundo as histórias, ele foi até mesmo banido da face da Terra. Tudo isso por conta do conteúdo que existe nesse livro. É isso que iremos ver aqui no vídeo de hoje. Vamos mostrar pra vocês o Livro dos Mortos e contar a história pra vocês. Bom, galera, a primeira vez que esse livro proibido apareceu foi nos contos de Howard Phillips Lovecraft, mais conhecido como H.P. Lovecraft. Que, pra quem não sabe, Lovecraft foi um escritor americano que revolucionou o gênero de terror, ficção estranha, científica, fantasia e horror, criando assim várias criaturas, itens e também histórias únicas. Segundo as histórias, o Necronomicon foi escrito por volta de 730 d.C., na região de Damasco, onde é a capital da Síria. O livro teria sido escrito por um poeta árabe louco, chamado Abdul al-Hazred. Abdul nasceu em Sana'a, capital do Iêmen, e o que se sabe é que ele era fascinado por ciências ocultas. E através então dos seus conhecimentos malucos, esse árabe escreveu várias coisas sobrenaturais nas páginas desse livro. Coisas como profecias do apocalipse, fórmulas mágicas para invocar o obscuro, rituais secretos para trazer uma pessoa de volta à vida, poderes de dominação humana e muito mais. Então, nas mãos erradas, esse livro poderia causar um estrago enorme e também um dano irreparável. Esse livro misterioso é citado em vários textos do autor, como por exemplo no livro A Cidade Sem Nome, O Cão de Caça e também Nas Montanhas da Loucura. O nome original desse livro é Al-Azif, que vem do árabe, e dizem que a primeira versão desse livro foi escrito com sangue das vítimas que participaram dos rituais. As folhas desse livro eram pesadas e grossas, pois eram feitas com pele humana. Tudo isso para descrever como eram feitas as magias, alquimias e rituais, que são bastante detalhadas e ilustradas nos livros. Como se fosse um livro de receitas, só que do mal. Nas páginas estão escritos rituais de invocação de monstros, seres antigos, criaturas mitológicas e até mesmo seres desconhecidos pela mente humana. Aqui dentro também existiriam feitiços para os mais variáveis propósitos, que podem ser usados tanto para o bem maior quanto para o mal profundo. Como, por exemplo, alguns encantamentos e rituais cruéis para alcançar a vida eterna. Feitiços para controlar a mente humana, ou até mesmo magia para manipular o espaço-tempo. Nesse livro também teriam os feitiços de invisibilidade, de se transformar em animais e explicações detalhadas para criar venenos letais. Além desses feitiços, no livro também foram escritas algumas histórias raras da humanidade, da mitologia sumérica, babilônica e outras. Inclusive cita criaturas mitológicas como o Cthulhu. E aqueles que tivessem um conhecimento um pouco mais profundo, através desse livro, seria capaz até mesmo de trazer uma pessoa de volta do mundo dos mortos. O árabe maluco que escreveu o conteúdo desse livro, Abdul, teria viajado para as ruínas da Babilônia, conhecendo os segredos misteriosos da antiga cidade Mênfis, lá do Antigo Egito. Além disso, ele também passou 10 anos sozinho no grande deserto Rub al-Khali, no sul da Arábia, um lugar que é conhecido como o Espaço Vazio. E também ficou muito tempo no deserto de Dahana, que é conhecido pelos árabes por ser habitado por espíritos malignos e monstros da morte. Não sabemos se o árabe era louco ou se ele ficou louco depois de toda essa aventura e conhecimento, mas o que se sabe é que o livro acabou sendo proibido por conta do seu conteúdo pesado, e continha tudo aquilo que já falamos. E agora que você sabe um pouco mais sobre esse livro, Necronomicon, será que toda essa história que falamos é uma história que aconteceu de verdade? Bom, a princípio essa informação pode ser meio confusa, porque se você jogar aí na internet, o nome do livro, você pode até encontrar algumas cópias para vender. Então, aparentemente, o livro é verdadeiro, não é mesmo? Mas a resposta direta, galera, é não. O livro nunca existiu. Pelo menos não de verdade. O livro, galera, ficou tão famoso nas histórias de Lovecraft que hoje em dia várias cópias do tal livro são feitas. Inclusive, a gente até mesmo comprou uma aqui. Pois mesmo que as histórias de Lovecraft sejam ricas em detalhes, o próprio autor dos livros Lovecraft disse que seus textos não passam de ficções e histórias imaginadas. E o livro Necronomicon seria mais um elemento criado pelo autor, assim como o Cthulhu e assim também como várias e várias outras criaturas. Inclusive, lá em 1934, ele respondeu uma das suas leitoras dizendo o seguinte: sobre o Necronomicon, devo confessar que esse abominável volume é meramente fruto da minha imaginação. Inventar livros tão horríveis é uma espécie de passatempo entre os autores da ficção fantástica. Então, podemos dizer que o Necronomicon foi apenas mais uma das invenções macabras de Lovecraft.